mais um aumento no preço do combustível. É o assunto do dia, muita gente reclamando, uma corrida aos postos ontem foi registrada. Professor Brás Paulo, como que você vê essa situação referente a mais esse aumento no preço do combustível? Guilherme, bom demais falar com você, falar com a nossa audiência mais que qualificada. Rapaz, esse negócio virou o muro das lamentações. É realmente terrível, porque um dos problemas sérios do aumento do combustível, e isso não é exclusivo agora da questão da guerra na Rússia com a Ucrânia, porque já tínhamos aumentos anteriores, nós já tínhamos internacionalmente o preço, né, abalando, enchendo a estrutura nacional, ao mesmo tempo que nós já tínhamos aí a inflação real que tinha chegado, em parte pela pandemia, em parte por outras questões próprias, inclusive climáticas e outras. Agora, quando a gente tem o que foi convencionado chamar de mega aumento, isso gerou um efeito cascata, e isso gera não só diretamente em quem precisa do veículo para trabalhar, ou seja, quem precisa do caminhão, do carro, o motorista de aplicativo, o taxista, todos que precisam diretamente desse automóvel, ele tem uma perda imediata de renda, porque não dá conta de repassar. Ele não consegue fazer o repasse proporcional naquilo que é o custo. Por outro lado, nas pessoas que estão aí numa situação de vulnerabilidade, nós já temos no Brasil alguns lugares, como no Distrito Federal, o gás de cozinha a 150. E aí, quando a gente ouve alguns relatos, nós intensificamos aquelas questões que já eram um problema. Exemplo, pessoas que vão tentar cozinhar utilizando álcool, pessoas que agora começam a revirar entulhos em busca de móveis velhos, madeira, compensado, para poder fazer aquele fogareiro a lenha ali no fundo da casa para que ele possa fazer o seu alimento. Isso mexe diretamente na dignidade das pessoas, tem um efeito nesse microverso da vida cotidiana, mas também tem um efeito brutal a nível internacional, porque toda a cadeia de produção, Guilherme, ela vai ficar mais cara. Não tem nada que vai baratear nesse contexto. É algo extremamente sério o que está acontecendo nesse momento no nosso país. Professor Brás Paulo, e são os impactos, né? Principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam, aquelas pessoas que mais precisam, como você deu o exemplo do gás de cozinha, pessoas que se queimam, aquelas pessoas que buscaram uma alternativa nos aplicativos de transporte, por exemplo. Com o preço do combustível aumentando, essas pessoas são impactadas diretamente e isso acaba impactando mais na renda daquela pessoa. É uma calamidade, sabe? A gente teve aí período de calamidade por causa das enchentes, quando infelizmente tem algum tipo de tragédia se fala em calamidade, e nesse momento, ao ouvir agora há pouco o depoimento de um caminhoneiro, o cenário é de desolação, né? Palavra pesada, mas o cenário é de desolação. As pessoas estão sem ânimo até para fazer algum tipo de paralisação e etc. Algumas pessoas elas estão quase que desistindo desse trabalho. Por quê? Porque a pessoa trabalha muito, corre riscos, e o resultado final é muito pequeno, porque nada reduziu de valor. Pelo contrário. E dito isso, né, nós tivemos várias votações que aconteceram no Congresso Nacional, tendo, né, a busca para reduzir esse preço. E eu espero que, para além de todos aqueles discursos que nós ouvimos ontem, por parte de deputados, de senadores, de governadores, talvez alguns, inclusive, entrem na justiça porque não concordam ou não concordariam com a redução do ICMS, que nós tenhamos o resultado na bomba. Porque se não reduz o preço na bomba, se não reduz o custo ali do gás de cozinha no depósito, tudo não passa de retórica vazia. Muitos acabam, ao invés de reduzindo esse valor para beneficiar o cidadão,
a pessoa que mais precisa, acaba incorporando isso aí na sua margem de lucro. Então, falando sobre os desdobramentos em relação ao aumento do preço do petróleo, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Blas Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.